Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. Vamos dar início aos nossos estudos dessa terceira aula de Escola Bíblica Dominical, que traz por título o batismo no Espírito Santo. Ok? Hoje nós leremos o versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, que nos diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Promessa do nosso Senhor Jesus, uma ordem dada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordena aos seus discípulos a permanência deles na cidade de Jerusalém, algo necessário, e havia uma razão para aquilo. No momento os discípulos não compreendiam, os discípulos não entendiam a razão, o que de fato iria acontecer. Eles não faziam ideia do que iria acontecer, mas ficaram na cidade, obedeceram à voz do Senhor Jesus. E isso é importante. Aqui nós já temos uma boa lição para nós. Obedecer mesmo quando nós não sabemos, nós não conseguimos compreender a razão. Mesmo quando nós não entendemos a ordem dada pelo nosso Deus. E é uma ordem direta à sua igreja, naquele momento. O momento do berço, o momento do nascedouro. O momento onde a igreja ainda não tinha um corpo, onde a igreja ainda não tinha uma identidade. Pois bem, o Senhor Jesus ordena isso, está encerrando aqui o seu ministério, já está se cumprindo, já é o último dia dele. Ele, reunido com os discípulos, próximo à casa de Marta e Maria, reúne-os, leva-os para fora. É o último culto que o Senhor Jesus está ministrando junto aos discípulos. E reunidos todos, ele diz isso para todos. Cerca de quase 500 irmãos reunidos. E ele ordena isso: fiquem na cidade de Jerusalém. Fiquem aqui até que vocês sejam revestidos. A promessa que o meu Pai já fez para vocês virá sobre a vida de vocês. Então fiquem em Jerusalém até que se cumpra esta promessa sobre a vida de vocês. Nós já vimos diversos tipos de pregações sobre esse ficai em Jerusalém. Porém, a mensagem original, ou a ideia principal que o Senhor Jesus apresenta aqui aos seus discípulos, era a necessidade de, naquele momento, estarem de fato reunidos, estarem de fato unidos para algo que iria acontecer. E, de novo, irmãos, eles não faziam ideia do que iria acontecer. Eles não tinham a menor noção. Eles não faziam nenhuma ideia do que estava prestes a acontecer com eles. Boa parte deles estavam meio sem entender o que estava acontecendo, já haviam desistido lá após a crucificação, voltaram para as suas profissões, mas aqui, após 40 dias de novo aqui com o Senhor Jesus, eles agora estão vendo outra vez algo que os assusta, eles não conseguem compreender. Nós podemos ver esse momento exato aqui que o Senhor Jesus está falando isso, que é, ele está ministrando, ele está ensinando e de repente ele começa subindo, né? Essa visão, ele começa subindo, sendo levado por uma nuvem, e eles ficam ali parados, olhando, e Jesus está indo embora. Jesus foi embora, Jesus saiu da terra. E eles ficaram só. Porém, a promessa que nós estudamos durante a semana passada, que ele narra ali do capítulo 14 até o capítulo 16 de João, ele explicando acerca da pessoa do Espírito Santo, ele ensinando acerca do Espírito Santo. Eles, no momento, parece que não entenderam bem aquilo, mas obedeceram, ficaram, permaneceram. Dessa vez, não quiseram voltar para a rede. Dessa vez, não quiseram voltar para a pesca. Dessa vez, decidiram obedecer. Da outra vez, o Senhor Jesus disse
que queria encontrar com eles, mandou avisar, já ressuscitei, já saí, e eles não acreditavam em ninguém que vinha falar com eles, até que o próprio Senhor Jesus surge no meio deles, e se apresenta, e tira a prova dos 9 ali com Tomé e todo mundo, porque não foi só Tomé que não estava acreditando muito. Tomé leva a fama, mas não foi só ele que não estava acreditando muito. Mas dessa vez não, dessa vez permaneceram. Todo mundo? Não, todo mundo não. Nós vemos que nesse dia aqui, quase 500 crentes, no dia do Espírito Santo, 120 crentes. Diminuiu bastante, diminuiu bastante. Então, ficaram, obedeceram, cumpriram a palavra e receberam a devida promessa. Receberam de fato. O tema dessa leitura, o batismo do Espírito Santo, é um revestimento dado aos crentes. Por que revestimento? Os discípulos ainda não haviam entendido, irmãos, o que estava acontecendo. O tamanho da obra que eles estariam fazendo parte. O projeto que estaria sendo colocado em prática através da vida deles. O quanto foi impactante para a vida deles e para a vida de todos aqueles que os cercavam. No sábado, nós falávamos disso, falávamos sobre o quanto que essa influência do Espírito Santo, ela abrange tanto a vida, a nossa vida, quanto a vida daqueles que nos cercam. E é isso que vai acontecer. A promessa aqui sugerida, que o Senhor Jesus está falando, é aquilo que está em Joel, capítulo 2, versículo 28, que Pedro vai acabar citando lá na frente. Quando ele diz que naquele dia ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Versículo 27 diz o seguinte: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. É interessante essa frase. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Era uma festa, né? Pentecoste estava acontecendo 50 dias após a Páscoa, agora a festa da colheita e ao mesmo tempo festa da entrega das tábuas da lei. E eles reunidos ali, era uma festa religiosa, era só um encontro de parentes, era um motivo para ir à cidade de Jerusalém. Eles sabiam que iam encontrar tudo lá, mas não sabiam que iam encontrar o Senhor naquele dia. E essa frase desse versículo 27 eu achei interessante. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Naquele dia eles souberam. Eles ficaram assustados, a população em volta ficou assustada, porque viram aqueles homens tomados pelo poder de Deus, embriagados pela presença do Espírito Santo. E eles ficam assustados com aquilo e sem entender direito o que estava acontecendo, até que Pedro toma a palavra e começa a pregar e começa a ensinar. Algo simplesmente incrível, algo simplesmente maravilhoso. É interessante que a experiência do batismo com o Espírito Santo é algo individual. E aqui é interessante observar como que cada um recebeu uma chama sobre sua cabeça. Não apareceu um incêndio em cima da casa onde eles estavam. Não apareceu uma fogueira santa no meio da congregação onde eles estavam. Não, foi um pouquinho de fogo para cada um. Foi um pouquinho de fogo na vida de cada um. Foi um pouquinho de unção, um pouquinho de graça sobre a vida de cada um. E aquilo foi incrível. Aquelas pequenas chamas, aquelas pequenas fagulhas de fogo que pousou sobre a vida de cada um daqueles irmãos naquele dia, daqueles 120 crentes. Aquilo causou um incêndio no planeta. Aquelas pequenas labaredas causaram um incêndio em todo o planeta, que até hoje nós sentimos o calor daquelas pequenas chamas que se tornou um incêndio chamado
Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus. E no versículo 28, Joel então profetiza acerca da promessa de Deus. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Não é sobre o espírito dos crentes, não é sobre as almas dos crentes, não, é sobre o corpo do crente. Esse revestimento de poder não é porque o crente é especial, não é porque existem pessoas especiais no meio da igreja. Esse revestimento de poder é uma necessidade que todos nós temos para fazer uma obra que não é humana, uma obra que não é deste mundo. É uma obra que é dos céus, é uma obra que é de Deus, que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Porém, homens santos revestidos do poder dos céus, do poder de Deus, para falar a homens, para falar aos seres humanos, para falar às vidas. Precisamos sim do revestimento de poder. E hoje mais do que nunca, cada vez mais, menos a igreja tem sido pentecostal. Cada vez mais, menos pessoas têm sido revestidos de poder. Hoje já se aceita na Assembleia de Deus, em algumas congregações, já se aceita obreiros sem o batismo com o Espírito Santo. Já se dá um jeito de consagrar determinadas pessoas, ou seja por amizade, ou seja pelo que lá for, mas já se burla. Essa que é quase uma regra da Assembleia de Deus. Obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mas hoje já se dá um jeitinho. Por quê? Porque não se encontra mais tantas pessoas assim, com o revestimento de poder. Mas essas pessoas vão sofrer sem o revestimento de poder. Sem revestimento de poder, esse trabalho é um trabalho muito difícil. Sem a graça, sem a carga da unção, sem o revestimento. A palavra revestimento, ela vem disso. A pessoa já está vestida pelo Evangelho, já está vestida pela graça de Deus. E o revestimento é essa sobre-roupa, é essa armadura que vem sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, para capacitá-lo, para suportar e para ser uma bênção para as vidas, por onde passar e onde estiver. Meu irmão, que esta semana seja para mim e para você uma excelente oportunidade de buscarmos ao Senhor, de buscarmos fazer parte desse incêndio, que essa chama acenda de novo. Alguém disse uma certa vez que o normal do fogo é apagar. O normal do fogo é apagar-se. Então precisamos manter a chama acesa. Precisamos manter esse incêndio vivo dentro de nós, para que outras vidas sejam incendiadas pelo poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo é real. O batismo com o Espírito Santo é necessário. É urgente. Precisamos do revestimento de poder para as nossas vidas. Amém? Deus vos abençoe. Tenham um excelente dia. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus.